Como vimos na aula anterior, a função é crescente quando A é positivo, é decrescente quando A é negativo e é constante se o A for zero. Função modular. O módulo ou valor absoluto de um número real x, que se indica por módulo de x, é definido da seguinte maneira. O módulo de x é x se x for maior ou igual a zero. É menos x se x for menor que zero. Olha só, se o x é 5, então ele é maior ou igual a zero, então o módulo de 5 é o próprio 5. Agora, se x é menos 5, então como ele é menor do que zero, vai ser menos 5 que dá mais 5. Observe que o módulo no módulo de um número real é sempre ele positivo, né? Então, se x é positivo ou igual a zero, o módulo é o próprio x. Exemplo, o módulo de 2 é o próprio 2. O de 1 meio é o próprio meio. O de 15 é o próprio 15. O de 10 é o próprio 10. E assim sucessivamente. Qualquer número positivo ou zero, o módulo de zero é o próprio zero. Vai ser o próprio x, né? Agora, se ele é negativo, então é igual a menos x. Ora, se ele é menos 2, vai ficar menos 2, que dá mais 2. Se x for menos 20, então vai ficar menos 20, que dá mais 20. Se for menos 10, vai ficar menos 10, que dá 10. Se for qualquer número negativo, vai ser o resultado dele positivo, né? O módulo de um número real é sempre positivo ou nulo. O módulo de um número real nunca é negativo. Representando geometricamente o módulo de um número real, x é igual à distância do ponto que representa na reta real do número x ao ponto de origem. Assim, nós temos que, se x é menor do que a, com a maior que zero, significa que a distância, o a sendo positivo, significa que a distância entre x e a origem é menor que a. Isto é, x deve estar entre menos a e a. Ou seja, o módulo de x é menor do que a, se e somente se x estiver entre menos a e a. Ó. Então tá aqui, o módulo está entre menos a e a, né? Ora, se x é maior do que a, com a também positivo, então isso significa que a distância entre x e a origem é maior que a. Isto é, deve estar à direita ou à esquerda, né, de menos a. À direita de a ou à esquerda de a, à direita de a ou à esquerda de menos a. Na reta é a, ou seja, o módulo de x maior do que a é se somente se x maior do que a ou x menor do que menos a. Ora, exemplo aqui. Se o x for 2, for menor do que 2, então, com a maior do que zero, ou seja, o 2 é maior do que zero, então, se eu quero saber onde é que ele vai ser menor, então ele vai ser menor, o módulo, quando o x for, por exemplo, 1, porque o módulo de 1 é 1 e está entre menos 2 e 2. Ou quando o x for menos 1, o módulo de menos 1 também é 1 e está entre menos 2 e 2. Agora, o x ele vai ser maior do que a, ou seja, maior do que 2, né? O módulo aqui vai ser maior do que 2, com a sendo maior do que zero, o 2, o exemplo que eu coloquei, é maior do que zero. Então, eu vou ter o seguinte, o módulo de 3, por exemplo, ele é maior, né? Então, o módulo de 3, ele está à direita de a. E o módulo de menos 3, que ele é menor do que menos 2. Então, menos 3 está à esquerda de menos a, no caso de menos 2, né? Então, tanto 2 quanto menos 2 satisfaz essa condição. Ó, equações modulares. Toda equação que contiver a incógnita em um módulo, num dos dois membros, será chamada de equação modular. Exemplo. Quando eu tenho aqui a equação modular x2 menos x igual a 5, né? Como eu tenho aqui a variável dentro do módulo, né? Em um dos membros, no caso aqui no primeiro membro, é uma equação modular.
No exemplo B, eu tenho o módulo de x mais 6 igual ao módulo de x2 menos 4. Né? Observe que, tanto no primeiro membro como no segundo membro, né, ela tem módulo, então, com certeza é uma equação modular. Aqui no exemplo C, 5x mais 6 em módulo é igual ao módulo de menos 4. Observe que tem variável dentro do módulo aqui no primeiro membro, então é uma equação modular. Né? Então, toda equação que contiver uma incógnita em um módulo, num dos membros, será chamada de equação modular. Algumas equações modulares resolvidas. Ó, exemplo 1. Resolver a equação x2 menos 5x igual a 6. Ora, como aqui eu tenho módulo, então eu vou ter o seguinte. Vou ter dois casos. O caso 1, quando esse aqui for maior que 0. Então, vai ser ele mesmo, né? x2 menos 5x igual a 6. E quando ele for menor que 0, então, em vez de ser 6, vai ser menos 6, porque é menos o número, né, do módulo. O módulo de x é x, quando x é maior ou igual a 0. Mas se for menor, é menos x, por isso que aqui fica menos 6. Então, resolvendo cada caso. O caso 1, eu vou ter o quê? Que x2 menos 5x, aqui está positivo, passa para outro membro negativo, menos 6, igual a 0. Então, observe que, se eu procurar pela soma e pelo produto, dois números somados dá 5 e multiplicados dá menos 6. Então, vai ser o 6 e o menos 1, né? Porque 6 menos 1 dá 5, e multiplicados, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, x' igual a 6 e x2' igual a menos 1. Já no caso 2, o que eu vou ter? Que x2 menos 5x mais 6 igual a 0. Implica que dois números somados dá 5 e multiplicado dá 6. Então, é o 3 e o 2, né? Ora, então, x' igual a 3 e x2' igual a 2. Logo, a solução para essa equação eu vou ter que é menos 1, 2, 3 e menos 6. Ora, nesse segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Resolver a equação módulo de x menos 6 igual ao módulo de 3 menos 2x. Temos que analisar também dois casos. Quando o módulo é positivo, né? E quando o módulo é negativo, tá certo? Então, resolvendo o caso 1, nós temos o seguinte. X menos 6 igual a 3 menos 2x. Logo, eu vou ter o seguinte. Quem tem x eu passo para o primeiro membro, quem não tem para o segundo. Então, vai ficar x mais 2x igual a 3 mais 6. Então, eu vou ter que 3x vai ser igual a 9. Aí, o 9 dividido por 3 dá 3x igual a 3. Resolvendo o caso 2, eu vou ter que x menos 6 é igual a menos 3 menos 2x, né? Ora, fazendo o jogo de sinal, eu vou ter o quê? Menos por mais dá menos e menos por menos dá mais. Aí passa para o segundo membro negativo. Então, ficou x menos 2x, aí aqui menos 3, aí mais 6. Passa para o segundo membro, então ficou mais 6. X menos 2x dá menos x. Menos 3 mais 6 dá 3. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que x é igual a menos 3. Então, a solução vai ser quem? Vai ser menos 3 e o 3, né? Certo? Analisando os dois casos. Inequações modulares. Chamamos de inequações modulares as inequações nos quais aparecem módulos de expressões que contêm uma incógnita, né? Algumas inequações modulares resolvidas. Observe que aqui eu tenho uma desigualdade, logo é chamado de inequação. E tem um módulo, então é chamado de inequação modular. Então, a inequação menos 2x mais 6 em módulo menor do que 2. Então, eu vou ter que o módulo de menos 2x mais 6 menor do que 2 vai ter dois casos, né? Um vai ser menor do que 2, vai estar entre menos 2 e 2, seguindo aqui este conceito aqui, ó. Né? Se dentro for positivo, está entre, né? Se for negativo, está à esquerda de menos A e à direita de A. Então, aqui no caso a gente está considerando ele positivo, então vai estar entre menos 2 e 2. Né? Ora, então vou ter o quê? Por quê? Porque aqui deu positivo. Né?